E nós estamos agora, eu, colega Marcos Souza, repórter de Zero Hora de GZH, com o presidente do Grêmio, Alberto Guerra, que nos recebe aqui na sala da presidência. Presidente, muito obrigado por receber os veículos do Grupo RBS aqui, a Rádio Gaúcha. E vamos conversar sobre um pouquinho do que foi esse ano de 2024, pensando também na temporada de 2025. Bom dia, prazer receber vocês aqui no Grêmio Futebol Porto Alegrense, na nossa casa, na arena, na sala, na mesa onde a gente faz as reuniões do Conselho de Administração. Acho que é uma boa oportunidade, sim, da gente conversar um pouco do que foi o ano de 2024, os 2 anos de gestão, e também já projetar 2025. Sexta-feira, 27 de dezembro, presidente, já dá para dizer que o Grêmio tem técnico para 2025? Já começou com uma pergunta atual, né? Assim, olha, eu vou deixar o nome do treinador, o treinador para o futebol ainda, não é? Como vocês sabem, existe uma negociação e a gente tem que respeitar uma série de situações. Então, no momento oportuno, aí o futebol deve anunciar. Presidente, uma marca que terminou nesse final do ano foi a saída do Renato, né? Foi algo que foi conversado com o senhor e ele, e queria entender também assim o que levou na decisão de encerrar esse ciclo e começar um novo para 2025 ainda com esse nome a ser anunciado. É até um pouco simbólico para mim, né? O Renato, que começou comigo em 2010 e agora ele ter encerrado ao menos esse ciclo aqui comigo, né? Acho que é importante dizer que ele saiu com as portas totalmente abertas, né? Uma relação maravilhosa com o clube, com todos os vice-presidentes, funcionários, jogadores. Foi um ano, né, de 2024 bastante difícil, bastante desgastante, né? Não só para nós, até em função também da enchente, mas a própria situação da tabela do Grêmio ao longo do ano. E a gente entendeu, né, não só, isso aí foi de comum acordo, muito mais do Renato, inclusive, né, de que ele precisava descansar, de que ele precisava ter um tempo para ele, já estava 2 anos e meio direto nesse trabalho aqui. Então a gente entendeu a situação, né, e agora vamos partir para um novo projeto. Presidente, ainda sobre essa questão do Renato, o senhor mencionou agora que foi muito mais dele, né? O movimento de encerrar o ciclo, pelo menos em 2024, né? Nessa passagem. O senhor sentiu isso em algum momento, por exemplo, na reta final da temporada, de um ano muito difícil, né? De uma enchente que levou o Grêmio a ficar muito tempo jogando fora, convivendo fora de Porto Alegre, né? O que foi uma dificuldade também naquele período. O senhor acha que isso, antes de terminar o Campeonato Brasileiro, o senhor sentiu algum sinal assim do Renato em relação a isso? Ou quando o senhor foi conversar com o Renato lá naquela segunda-feira depois do fim do Brasileiro, o senhor ainda acreditava que ele podia continuar, que ele ainda talvez pudesse ser demovido, se esse fosse o termo certo, da ideia de encerrar o ciclo? Assim, em nenhum momento a gente sentiu que ele queria deixar ou que alguma situação dessa. Muito pelo contrário, a gente estava muito fechado num objetivo de tirar o Grêmio daquela situação e, dentro do possível, classificar, né, para uma competição sul-americana, que acabou acontecendo, ainda que de uma forma difícil, mas assim acabou acontecendo. E como você sabe, a minha relação com o Renato acaba sendo extrapola, que é a figura de presidente e treinador, também de muita amizade, né, porque em muitos momentos nós estivemos juntos, momentos bons, momentos difíceis. Então a gente estava imbuído tão somente em tirar o Grêmio daquela situação e não falávamos em outra coisa que não fosse isso. Até porque, né, se acontecesse, bater na madeira aqui o pior, né, aí acho que nem eu estaria aqui ainda agora, né? Então, assim, quando a gente resolveu a situação e foi falar, eu diria que não foi só o presidente que foi falar com ele, com o treinador, mas foi um amigo, né? E ele também, então ele demonstrou realmente que estava cansado, havia um desgaste, né? Precisava mais do que aqueles 30 dias normais de férias, porque, na verdade, no futebol a gente não tira férias, né? Mesmo em férias se trabalha muito, vendo jogadores, analisando nomes, fazendo reuniões, então acaba não desligando. Eu entendi, né, esse pleito dele, achei justo, né, por tudo que ele fez pelo Grêmio ao longo desses 2 anos e meio,
por toda a dedicação que ele, né, por todo o empenho para tirar o Grêmio dessa situação. E então, assim, como amigo, achava que precisava mesmo um tempo para ele. E como eu disse, saiu de portas abertas e tem tudo aí para, quem sabe, um dia voltar para cá de novo. Com a saída do Renato, se iniciou esse processo de escolha do novo nome. E o senhor, além das responsabilidades do parafuso da arena, ao investimento milionário de um jogador, passa tudo pela sua mesa, passa tudo por uma avaliação do departamento e depois chega ao presidente. Como é que tem sido essa busca por um técnico para 2025? O que tem sido diferente esse mercado que vocês procuraram? Porque fazia muito tempo que o Grêmio não ia ao mercado em busca de um nome assim completamente fora do círculo habitual do clube. Verdade, Marco. Isso fazia bastante tempo mesmo, né? A gente vindo de muitos anos aí, ou com o Renato, ou com o Roger também, e poucos outros treinadores, né? Entre eles, mas a primeira questão foi a questão da característica do treinador, né? Tendo em vista a característica dos nossos jogadores, o que a gente, né, queria, e também alguém que fosse... Não adianta tu mudar também do 8 para o 80, né? Então já ter algo também construído pela comissão que passou aqui, né? Então a gente como característica buscou um técnico, ou está buscando um técnico, né, que é construtivo, né, que tem um jogo, que propõe o jogo, que tem intensidade também na nossa maneira de jogar. Então essas foram basicamente as principais características para que a gente fosse atrás de um treinador. Num primeiro momento, também é importante dizer, a gente até optou por alguém que já estivesse aqui no campeonato, né, no Brasil, que vivesse um campeonato brasileiro, entendendo que isso poderia facilitar uma adaptação, conhecer melhor não só os jogadores do Grêmio, como seus adversários, né? Não que isso seja uma questão fundamental, mas, né, quando se vem de fora, até que entenda como as coisas funcionam, pode ser que leve um tempo a mais para se adaptar. Mas, assim, entre todas as características, prós e contras, né, a gente vai sempre pesando qual delas nós vamos, né, eleger ali, tendo em vista as oportunidades que o mercado nos oferece. O que realmente aconteceu, presidente? Porque se falou e surgiram várias versões de vários lados sobre o negócio um dia ter caído, ter sido retomado ou sequer ter sido voltado à pauta, né? Por exemplo, o repórter Diogo Dantas, do jornal O Globo do Rio de Janeiro, falou abertamente, né, que as informações que ele tinha vinham do lado do Pedro Caixinha, ou do staff dele, de pessoas próximas, e a informação dele era que naquele sábado, naquela sexta-feira, aliás, a negociação foi encerrada, e quando o Grêmio voltou, tentou um contato novamente no sábado, o Caixinha não teria mais aceitado conversar. E o que a gente ouve aqui é um pouco diferente, né, de que o Grêmio ainda tentou e até avançou ainda mesmo no sábado com ele. O que aconteceu naqueles 2, 3 dias ali, presidente, naquela negociação, que o senhor pode explicar também sobre o Grêmio efetivamente não ter avançado naquele nome e na segunda-feira ele ter sido anunciado pelo Santos? Não, olha, eu não estava na ponta da negociação, né, com o departamento de futebol. Essas negociações são muito pesadas, assim, são diárias durante todo o dia, às vezes avança a madrugada, desde cedo. É importante dizer que todo treinador estrangeiro, né, acaba sendo uma dificuldade maior de poder contratá-los em função de uma dificuldade de compreensão da nossa legislação tributária e trabalhista, né? Então são várias as questões que a gente precisa explicar, que os brasileiros já não têm esse problema. É questão cultural também. Então muitas vezes não é dinheiro só, né? É uma questão de, às vezes, tu abrir um precedente, e aí é difícil do clube gerir aquela forma de gerir o contrato, e depois isso pode ser pedido por todos os atletas, independente da nacionalidade. Aqui não é alguma coisa que fique confortável para o clube, não é? Então, isso é um lado
do negócio. O outro, o que eu posso dizer é que o Grêmio, nesse caso, atendeu todas as exigências até segunda-feira ao meio-dia, né? Quando só foi pedido para dizer assim, olha, ou se assina ou nós estamos fora, né? Então foi quando eles disseram que não iam assinar e 2 horas depois anunciaram no Santos. Então isso que nos leva a crer que eles estavam sim negociando em paralelo e obviamente que lá deve ter tido uma oferta maior, né? E isso é importante dizer que o Grêmio não entra em leilão, tá? O Grêmio tem, né, a gente é muito diligente com as coisas do Grêmio, a gente poderia anunciar qualquer treinador a qualquer momento, aceitando condições, né, de dinheiro, vamos dizer, muito mais altas do que o mercado oferece, né? Então, não é a nossa maneira de atuar, a gente é muito diligente com as coisas do Grêmio, apesar do Grêmio ser um dos maiores pagadores, né, e melhores de treinadores no Brasil. A gente sempre deixa claro para o treinador que quem vem para cá não é por dinheiro, né? Que é um projeto. A gente gosta de ver o interesse do profissional, seja ele qual for, em qualquer área aqui do Grêmio, né? Que queira vir para cá. Tá? Se a questão ficar muitas vezes né, em algumas picuinhas, é melhor nem vir, que não é aqui o lugar que ele deve vir. O senhor mencionou, presidente, que até aquela segunda-feira, meio-dia, vocês aguardavam a assinatura. Mas no Santos, o Pedro Martins, que foi anunciado como CEO e que anunciou o Caixinha, segundo o presidente do Santos, ele fechou a negociação e assinou no domingo. Como é que o senhor se sente em relação a isso, né? Porque aparentemente o Grêmio não foi comunicado, né, de que no domingo, por exemplo, poderia ganhar mais algumas horas para uma busca de um outro treinador. Como é que o senhor se sentiu em relação a isso e ao anúncio 2 horas depois? Eu me sinto muito tranquilo, o Grêmio fez tudo certo, fez tudo certo. Eu não posso, né, eu não sofro pelo aquilo que eu não controlo, né? Isso é uma opção do treinador, né? Deve ter ido para uma proposta de dinheiro maior, que seja feliz lá e no fim acho que ficou muito bom para o Grêmio também. Ele realmente, presidente, pediu cláusulas como auxílio moradia, carro alugado, auxílio com passagens aéreas e até um eventual custo processual de uma ação movida depois contra o Grêmio, por exemplo? Teve bastante desses pedidos que já eram ultrapassados e depois voltavam e nitidamente para ganhar um tempo, né, para poder que alguma coisa estava acontecendo paralelamente. Presidente, mas assim, para que o torcedor também tenha uma perspectiva, vocês já têm uma negociação encaminhada com o técnico, você já tem um nome, a gente saiu, nós já anunciamos aqui que teria uma intenção de avançar com o Gustavo Quinteiros. Na Argentina, eles citam que a saída dele do Vélez foi para acertar com o Grêmio. Você já tem uma situação com esse técnico também em particular? É uma situação que você já tem, se não for ele, um outro nome já também encaminhado para começar os trabalhos, porque esse momento do ano é importante para planejamento, para acertar nomes, definir perfil de reforços, carências, essas outras questões. Não tenha dúvida, Marco, nós temos uma negociação muito bem encaminhada. Eu não vou aqui falar em nomes porque, né, a gente nunca abre antes de fechar a negociação. Isso está a cargo do Departamento de Futebol, que tem sido, como eu disse, muito diligente com as coisas do Grêmio, assim, seguindo uma diretriz aqui da presidência e do Conselho de Administração. O que eu posso dizer hoje para o torcedor é que eu não tenho por que duvidar da palavra que o treinador já deu para o clube, né? E não tenho por que duvidar também de um aceite que deu numa proposta. Então já temos um documento assinado, inclusive com multa. E agora existem essas questões culturais, né, que a gente está tentando explicar para que haja o acerto do contrato definitivo, não é? E também existem questões pessoais dele que a gente respeita e que quando isso foi colocado eu até achei bacana, porque eu também gostaria, como presidente aqui do Grêmio, de também ser respeitado dessa mesma forma. Então, assim, é o que tem na mesa, é isso. Se acontecer algo contrário, não vai ser por culpa do Grêmio. O Grêmio tem sido, né, tem feito as coisas da maneira correta e agora é a questão acredito, de tempo só.
mesmo sem comentar o nome, presidente, você já tem também mapeados, assim, reforços, a necessidade de investimento? O Grêmio vai fazer investimentos significativos nessa janela? Vai ser uma janela mais moderada? Como é que está essa conversa também com esse profissional para determinar esse rumo para o futebol de 2025? Sim, nós já temos alguns atletas mapeados, alguns inclusive com negociação andando, né? Que é uma convicção do departamento de futebol do Grêmio, independente do treinador. Até porque não são investimentos, né? Tudo no futebol é caro, mas não são aqueles grandes investimentos que envolveria uma opinião também do técnico. Obviamente que a gente está esperando ele para validar esse treinador para validar algumas outras contratações. Nós também queríamos já ter anunciado o treinador, mas, como eu disse, toda essa questão cultural de explicar, né, legislação trabalhista, tributária, algumas exigências que é normal em alguns países e aqui fica mais complicado. Isso, e a própria questão familiar dele, né, está travando um pouco esse anúncio, mas já se conversa também da parte técnica, né, de como ele joga, característica de jogadores, né, de passar para eles a informação do nosso elenco, para que a gente já possa ir adiantando os trabalhos. Quando é que o senhor e o departamento de futebol esperam ter esse treinador aqui? A pré-temporada começa no dia 8, né? O que vocês têm planejado, assim, já para a chegada dele, pelo menos, em Porto Alegre, para trabalhar fisicamente aqui já? No dia 8, com certeza. A gente, independente do treinador, entende que a gente está buscando que ele chegue antes, inclusive. Talvez ele no dia 6, para que a gente tenha 2 dias só conosco aqui, antes do grupo se apresentar. E terminando a tua pergunta, eu não respondi com relação também aos reforços. Nós temos um valor já colocado em orçamento, aprovado em orçamento para reforço. Então, a gente trabalha dentro dos limites ali estipulados. Presidente, eu gostaria de aprofundar a questão dos reforços, mas eu acho que a gente tem outras questões para tratar também. Foi um ano que teve uma série de questões, né? O Bruno citou a enchente, teve o Hepta, teve um brasileiro que ficou abaixo das expectativas, teve uma Libertadores que parecia que teria um encaminhamento épico e aí depois veio a frustração nos pênaltis. Queria lhe perguntar assim, a sua avaliação dessa temporada, o que ficou de lição para 2025, de coisas que deram certo e coisas que o senhor entende que daqui a pouco precisam ser ajustadas para 2025? Olha, eu diria que, como um todo, a temporada, eu classificaria ela de razoável para bom, tá? Por que isso, né? Primeiro, porque a gente conseguiu um heptacampeonato que não tem como não considerar, é tão histórico que é a segunda vez em 121 anos de clube que a gente chega e nos coloca com a possibilidade do Octa em 2025. Então, acho que pior que ganhar é não ganhar, né? Então, começamos bem, até aquele abril de 2024, nós tínhamos 120 mil sócios, né? Um heptacampeonato, um time que estava desempenhando um bom futebol até. Aí aconteceu não só, né, acho que a enchente também eu digo que é uma combinação de vários elementos. Talvez ele seja o primeiro que desencadeou um dominó, assim, com uma sucessão de problemas e que acabou o ano no Campeonato Brasileiro, né, especialmente se tornando pesado, como a gente diz, né, esse sofrimento até o final. Nas 2 Copas a gente saiu nos pênaltis, jogando em Curitiba, né? E eu tenho para mim, né, de convicção que se a gente jogasse na arena, nossas chances de passar naquela fase seriam muito maiores. Então, talvez ali a questão não chegasse nos pênaltis, qualquer um golzinho já nos classificaríamos, né? Então, isso, de certa forma, foi frustrante, mas é preciso entender que o que o Grêmio sofreu mesmo, e não é só com a questão do estádio, né? A gente tenta explicar, eu não quero, já falamos tantas vezes, ser repetitivo, mas a gente sofreu muito aqui com as pessoas. Então, assim, funcionários do clube que perderam tudo, familiares, isso chega dentro do vestiário, né? Funcionário que está triste, que está deprimido, que chora, que pede, né? 6 jogadores
4, 5, 6 jogadores nós saíram também, né, de barco, resgatados, porque moravam nos condomínios ali de Eldorado do Sul. Então, foi diferente do que aconteceu com outros clubes aqui do nosso estado. Então, isso pesou demais, né? Então, eu diria que em função de ter ganho o Gauchão, né, de ter classificado ao menos na fase de grupos ali, depois num começo ruim também, né, que combinou com as finais do Campeonato Gaúcho, o início da fase de grupos, ter passado ainda de uma fase na Copa do Brasil ali, eu acho que poderia classificar como razoável para bom, né? Mas com a certeza de que 2025 vai ser bem melhor, sim, né? Porque nós temos uma boa base de grupo e com alguns reforços em determinadas posições, eu estou convicto de que a gente pode fazer um bom ano. O Octa é um grande objetivo do clube, sim, e a gente vai estar muito empenhado em conquistá-lo. Quantos reforços aproximadamente, presidente? O senhor citou, né, que são importantes dentro de uma base que o Grêmio tem, mas quantos reforços aproximadamente o senhor imagina nessa Eu não gosto de falar em números, né, mas a gente provavelmente, né, já perdeu alguns, só pegar um lateral direito que se aposentou, um zagueiro que se aposentou, né, e outros que talvez não permaneçam, aí tem que ver com o treinador, e aí já tem uma necessidade de reposição, né? Eu não gosto de falar em números, mas a gente sabe o que falta, né? A gente está muito atento no que aconteceu durante esse ano para que não se repita em 2025. Presidente, uma questão que também não é necessariamente de campo, mas tem influência no campo, é a questão do patrocínio. Porque hoje a gente vê no futebol brasileiro, né, cada vez mais clubes assinando os contratos com valores que cada um supera o outro, são valores de patamares que nunca foram alcançados, e o Grêmio está numa negociação já há algum tempo para definir essa questão para 2025. Você já tem quem vai ser esse novo parceiro do clube? Como é que vai ficar essa questão de patrocínio master na camisa? Você já tem essa definição também? Assim, a gente já tem, né, um nome, né, já tem uma negociação bastante avançada, não só com um possível patrocinador master, como também, né, a questão do nosso grande parceiro, que aqui eu tenho que só agradecer, que é o Banrisul, né, e que fez uma nova negociação, tanto com o Grêmio quanto o Inter, para passar para as costas e poder liberar o espaço para que o Grêmio e o Inter possam, né, arrecadar um valor ainda maior e se tornar ainda mais competitivo com o centro do país. Então, sim, mas é algo que ainda não está assinado, não está concretizado, mas eu diria que está caminhando muito bem. E esse patrocínio master, ele vai ser conjunto também com o Inter ou são negociações diferentes? Ele seria conjunto, tá? Seria conjunto o Grêmio e Inter. Pela informação que a gente tem, presidente, seria uma casa de apostas. Qual é a influência que isso tem hoje num parceiro que o Grêmio tem, inclusive até, né, naquele momento da contratação do Soares, que é a Esportes da Sorte, teria que ser renegociado esse contrato? Claro, é por isso, tanto dos dois clubes, né, que existem casas de apostas, teriam que resolver as suas questões internas. Então, não é algo simples, não é algo fácil, mas que a gente está aí há bastante tempo empenhado nisso para conseguir resolver e vai ser um aporte significativo de dinheiro aqui para o clube. Presidente, uma questão também muito importante, parece que me passou meio batido no meio do furacão que foi esse ano, né? Foi a questão do Grêmio ter adquirido aquela parte da dívida e das influências que isso terão para a gestão do clube do ano que vem, para a gestão com a parceria, daqui a pouco até eventualmente assumir de uma vez a gestão do estádio. O que isso tem de influência para 2025, para daqui a pouco fazer uma outra proposta, para dar um passo adiante nessa questão? É um objetivo do clube daqui a pouco tentar novamente fazer essa negociação para adquirir a gestão? Marco, eu poderia te dizer agora, ultrapassados 2 anos e pouco, né, de gestão, que esse sempre foi o objetivo do clube, não é tomar gestão, não que, né, parece forte, mas negociar com a Ariana, que tem sido aqui nosso parceiro, mas a gente entende que tem questões que acabam ficando, que não há sinergia, né, porque os interesses acabam desalinhados, né, mas
Com relação à compra desse crédito, isso, não tenha dúvida, nos coloca numa posição mais favorável para a discussão de determinados temas nessa relação, e que agora, ao longo de 25 e até ao longo, a questão, né, não dá para colocar uma data, um prazo, mas que ao longo dos anos até o término desse contrato, isso, não tenho dúvida nenhuma, vai ajudar muito o Grêmio nessa negociação, nessa relação. Presidente, também assim, por essa questão de ter essa parceria, a retomada do processo da Arena, de reforma, a questão do campo, isso está bem alinhado para que 2025 a gente não volte a ver situações que aconteceram do clube pedindo, vamos, agilizem, por favor, tal situação, vamos tentar fazer isso. O senhor entende que para 2025 essa parceria está melhor alinhada para começar com um gramado melhor, as questões que a gente sabe que historicamente tem problema, que é a questão de acesso de torcedores em alguns momentos, essas questões o senhor entende que chegam em 2025 melhor alinhadas para ter mais facilidade? Eu acho, Marco, assim, que desde o início da gestão até hoje eu entendo que houve uma melhora, mas entendo que está muito abaixo daquilo que eu gostaria de dar para o meu torcedor, para o meu sócio. Mas acho que houve melhoras, houve compreensão também da parte deles em algumas situações. A questão do gramado também é importante, que eu, quando diretor de futebol, vice-presidente, acho que mais lá atrás a questão era muito pior do que foi nos últimos 2 anos, né? Eu acho que esse ano a gente teve, né, acabou voltando 5 meses depois aqui para a Arena, mas o gramado estava em excelentes condições, né, e antes da enchente também o gramado estava em muito boas condições, né, então acho que isso também evoluiu e a gente espera que siga evoluindo nessa questão, porque o gramado é fundamental, né, para um esporte de alto rendimento como o futebol profissional. Presidente, a gente já está encaminhando a nossa entrevista aqui com o horário e eu não posso deixar de perguntar de negociações que a gente ouviu falar nos últimos dias e até apurou algumas informações. O Eliasson, um atacante sueco, né, um nome que chama a atenção por si só, né, por ser um jogador que é sueco e joga na Grécia, né, um nome totalmente fora assim, do padrão normal do que são as contratações do futebol brasileiro. Talvez não, acho que certamente até mais diferente do que o Bright White, que já é um dinamarquês, né? Qual é o otimismo do Grêmio com essa negociação e como é que o Grêmio chega hoje em dia em contratações nesse padrão, né? Jogadores que jogam em ligas diferentes, que até são de nacionalidades diferentes, né? Totalmente fora do padrão, repito, do futebol brasileiro, mas que tem uma ou outra coisa assim que podem o ligar ao Brasil, né? Como o Bright White, que falava um espanhol assim que já era o suficiente para se adaptar e já fala um português muito bom, e no caso, pelo que a gente tem de relato do Eliasson, que fala português fluentemente porque é filho de brasileira também. Eu não vou te falar em nomes, né? Não é nem do meu estilo, nem do Grêmio falar em nomes antes de assinar o contrato. O que eu posso dizer é que todo esse trabalho que o Luiz Wagner, quando chegou aqui no Grêmio, depois trouxe o Lázaro, que foi montando ao longo do tempo, né? Nada é de um dia para a noite. Isso é uma construção, é um trabalho que vem sendo feito, construiu aí um departamento de scout que está se mostrando muito efetivo na última janela, né? E descobre alguns nomes e é uma necessidade de descobrir nomes fora aqui só da nossa realidade, porque a Liga do Futebol Brasileiro, com as SAFs, com novos clubes com poder econômico grande, que alguns anos atrás não tinha, tornou um mercado, né, com uma maior procura do que oferta. Então, a gente vê uma escassez de jogadores. São clubes que antes talvez não competiam com o Grêmio, né, na contratação, hoje têm a mesma capacidade ou maior, acabam, então, os jogadores acabam ficando jogadores muito caros aqui dentro do Brasil. É uma liga, estava vendo uma reportagem, acho que do The Economist, falando, né, que a Liga Brasileira vai se tornar a próxima Premier League. Tem tudo para isso mesmo, pela grandeza dos clubes, mas isso faz com que os valores eles não aumentem, eles catapultam, né? Desde o dia que eu assumi até hoje, é impressionante o índice, né, de aumento dos valores dos jogadores
aqui no Brasil. Então isso faz com que não só o Grêmio, né, mas vários clubes busquem em outros mercados jogadores que possam dar resposta, mas que talvez não sejam tão conhecidos aqui do torcedor brasileiro. E a gente sabe que o Grêmio, para se manter financeiramente viável, precisa dessa receita também. Existe a necessidade de venda de algum jogador nesse momento, ou o Grêmio pode esperar para daqui a pouco fazer uma oportunidade de mercado que seja mais interessante aos seus valores determinados? Marco, tu falou bem, o Grêmio é um clube vendedor na sua essência, né? Eu que estou há 30 anos aqui no Grêmio, desde o primeiro dia, o Grêmio precisa vender jogador para fechar as contas. Então se gasta mais do que arrecada, sabendo que precisa vender, a fim de ficar competitivo, ou minimamente competitivo, ainda mais agora nessa época aí de altos investimentos com SAF. Agora, não necessariamente precisa ser agora, mas em algum momento as vendas elas têm que ocorrer, não é? E essa é uma questão muito mais de mercado, né, de oportunidade quando vem a oferta, do que de necessidade, né? Porque uma coisa que a gente não tem feito aqui é queimar os nossos ativos. Isso várias vezes eu falei, né? Prefiro ter um time competitivo, segurar o máximo aqui, e quando sair é para uma oferta realmente irrecusável, tanto para o Grêmio quanto para o jogador. Presidente, 2025 tem também uma novidade no futebol brasileiro, que vai ser a primeira edição do Brasileirão desde que os blocos de venda de direitos se formaram, né? A Libra de um lado, a Liga Forte do outro. O que o senhor espera que vá se desenhar a partir dessa próxima temporada? Porque começa a ter vamos dizer assim, uma mudança de balanço de forças do Brasileirão, né? A CBF fica mais em segundo plano, agora tem esses dois blocos que parece ter até esses dias saiu um release que estavam discutindo questões em conjunto, das questões de, acho que é legislação das SAFs, né? Mas enfim, existe uma perspectiva daqui a pouco de a gente ter uma unificação desses blocos, ou vamos seguir assim um Brasileirão pulverizado em vários canais, em vários meios de transmissão, e cada um bloco de um lado? Assim, do ponto de vista prático, não vai mudar para nós, vai ser o mesmo campeonato contra os mesmos adversários, né? Agora, realmente, para quem vai assistir, vai ter uma diferença entre tendo o mandante vendido os seus jogos, né, para meios de comunicação diferentes, seja o bloco da Libra ou da Liga Forte União, não é? Eu sinceramente espero nesse 2025 que a gente consiga chegar num termo de acordo e unir os dois blocos, né? Esse é o interesse de todos, sempre foi desde o início, né? Mas estamos aí trabalhando para isso. Tenho participado muito das reuniões da Libra, tenho sido muito ativo, estou acompanhando essas negociações. Tenho fé, né? Tem que ter fé de que a gente vai chegar num bom termo, para que daí no próximo período, ou que mesmo ali se possa ajustar então e todos irem para os mesmos canais, para que a gente possa aí sim não tratar só de direitos de televisão, e sim tratar da Liga como um todo, né? E desde a arbitragem, legislação e outras propriedades que os clubes podem daí vender e aí se beneficiar com as suas receitas. Presidente Alberto Guerra, conversando conosco aqui na sala da presidência da Arena. Presidente, eu fiquei ouvindo o senhor falar sobre o ano da enchente e me surgiu uma pergunta, eu até vou pedir a licença aqui para a gente fazer ela por fim. O quão difícil foi para a pessoa Alberto Guerra a pressão do presidente Alberto Guerra nesse ano de 2024, com enchente, como o senhor disse, com os funcionários sendo afetados, os jogadores tendo que sair de casa, e dali um tempo, com uma sensação de normalidade que foi, por exemplo, uma volta para a Arena que não aconteceu, com público total, demorou um tempo para tudo efetivamente voltar ao normal, mas enquanto isso houve uma cobrança do rendimento dentro de campo, houve uma cobrança a declarações que o Renato dava publicamente. O quanto o senhor, no íntimo, assim, no dia a dia, o quanto o senhor foi afetado pelas questões de presidente que o senhor tem que acumular também pelo cargo que exerce? Assim, vamos lá, vamos por partes. É difícil de responder assim essa tua pergunta,
Tem vários momentos. Quantas noites sem dormir, então, presidente? Não, eu diria que noite sem dormir, a gente já está um pouco calejado, né? Primeiro, uma preocupação pessoal mesmo, né? Eu costumo dizer que o futebol é a coisa mais importante das coisas não importantes, né? Mas antes do futebol, né, tu vê vidas afetadas, isso a gente procurou minimizar. Acho que o clube foi muito bem nisso, nós ajudamos muitos os funcionários aqui com valor em dinheiro pesado até para todos eles. Claro que também a questão de tabela ao longo do ano é angustiante, são jogos tensos, né? Mas com a certeza de que a gente fez sempre tudo o que podia, da melhor forma, lutando contra, não só internamente, né, mas, de novo, dificuldades externas, não podendo jogar no nosso estado, por questões de liga, por questões enfim, que não veio o caso agora aqui. Então, assim, eu acho que eu estou acostumado à pressão, né? Foi um ano desgastante, foi um ano tenso, pesado, amarrado. Então, mas assim, contente que no final, apesar da forma não ter sido a melhor, né, acho que qual que seria o mínimo exigido do Grêmio? Classificar uma Libertadores, pré-Libertadores. Chegamos numa Sul-Americana, o prêmio do 9º colocado ao 14º é o mesmo, é a Sul-Americana. O que muda é o prêmio da CBF. Né? Não gostaria de ter classificado dessa forma, torcendo para que outro time não faça gol, mas a verdade é que no final, sendo resultadista, como muitas vezes, né, a própria imprensa é com o clube, então classificamos, temos uma competição internacional que nos garante uma boa receita já para o ano que vem. E assim, foi um ano de muito aprendizado, mas assim, de novo, na certeza que a gente fez o que estava ao nosso alcance, sempre pensando no melhor para o Grêmio, não para o presidente e não nem mesmo para o Conselho de Administração. Então, muitas vezes o silêncio, né, as pessoas confundem educação com subserviência, né, e não é, ou não querer polemizar, ou achar que é para não falar depois de uma entrevista de alguém que não tenham gostado significa concordância, e não é, e achando que não há cobranças internas, e há, o que não há muitas vezes, isso eu preservo muito, é publicizar, né, jogar para a torcida, como se diz, as coisas que se fazem internamente, né? Que nem diz um amigo meu, jornalista, é muito difícil tu alinhar o interno com o externo, né? Esse seria o ideal, mas entre o externo e o interno eu vou sempre optar pelo interno, né? Então essa é a maneira que a gente tem aqui de agir, mas de novo, foi um ano de muito aprendizado, e com a certeza que de 2025 posso dizer para a nossa torcida, vai ser um ano muito melhor, começando pelo octacampeonato gaúcho. Muito obrigado, presidente.